quando eu fui para buscar a criança, para conhecer a criança, ela disse que nunca teve intenção de me dar. A única coisa que ela queria era o meu dinheiro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jana Silva e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas, para que eu possa ajudar o máximo de pessoas aí que tem o sonho de ser mãe e não consegue, e também para que meu testemunho de vida chegue ao máximo de pessoas possível. Hoje tá difícil gravar esse vídeo, desde cedo. Eu pensei, eu não vou gravar esse vídeo, mas eu tô gravando por alguns motivos. O primeiro deles é porque eu disse que desde o começo, quando eu comecei o canal, que se eu puder ajudar uma pessoa, esse canal já está valendo a pena. Né? Eu tenho recebido algumas mensagens inbox de algumas mulheres que estão fazendo tratamento, que querem engravidar, não conseguem. Então, se for para ajudar pelo menos uma pessoa, vale a pena. E hoje, quando eu falei assim, eu não vou gravar, eu não quero saber, tô cansado, tenho mais o que fazer, a voz de uma pessoa veio muito forte na minha cabeça, de uma coisa que ela me disse assim uma vez: você começa as coisas e não termina. Então hoje ficou martelando o dia inteiro a voz dessa pessoa na cabeça. Não vou falar quem é, mas ela sabe. Quando ela ver esse vídeo, ela vai saber que foi ela. E eu não sei até quando esse canal vai. Eu acredito que até o final da minha história, do meu milagre, né? Acredito que eu vou terminar ali. Mas tá sendo muito difícil esses dias pra mim. Eu tô com alguns problemas de saúde, algumas coisas estão acontecendo. Mas eu preciso continuar a minha história para mostrar o amor de Deus, para mostrar o milagre que Deus fez por mim. Então, só recapitulando o vídeo passado, eu tentei fertilização, não consegui, perdi 4 crianças. E no ano de 2000, né? Final de 2012, resolvemos que seria a hora de começarmos a adotar. O processo de adoção é muito complicado, o processo de adoção é muito difícil, tem que ter muita estrutura psicológica. O processo de adoção é como se fosse uma gestação, só que bem mais longa. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Então, quando resolvemos adotar, fomos até o fórum, passamos com uma conselheira tutelar, né? Conselheira tutelar? Era uma conselheira tutelar, sim. E dissemos que havia, é como se fosse uma entrevista, que havia vontade de adotarmos uma criança e preenchemos uma série de papelada. Nessa papelada eu tive que colocar, né, meu nome, todos os proclames normais, né, nome, endereço, né, o porquê que eu queria adotar e o tipo de criança que eu queria adotar. Eu queria que o processo fosse mais fácil, mais prático, então eu coloquei que eu aceitava crianças de qualquer sexo, até 5 anos, tendo deficiência ou não, desde que fosse deficiência leve. A única restrição que eu coloquei é que eu não aceitaria uma criança que tivesse passado por abuso sexual. O cenário tá desmontando há mais de 1 hora. Né? Improvisei um outro cenário aqui, mas ele tá desmontando. Mas eu não vou desistir de gravar. Eu coloquei que eu aceitava crianças, né, até 5 anos, qualquer sexo. Aceitava irmãos também. Eu só não teria estrutura psicológica para aceitar crianças que tivessem passado por abuso sexual. Passei novamente por uma outra entrevista, depois que levei a papelada, tive que tirar toda a foto da minha casa, mostrar que a minha casa estava adaptada para uma criança e realmente estava adaptada. Tem uma foto hoje, demos entrada no final de 2012. Essa foto, ela é de 2015, né? Nós passamos por éramos em 6 casais que estávamos tentando adoção, né? Então lá nós compartilhávamos o que nós queríamos, o que nós almejávamos, o que nós esperávamos, né? E o que seria um lar bacana para uma criança. Só que esse processo foi muito complicado, né? E volta e meia aparecia um amigo, um conhecido: olha, tem uma vizinha, tem uma prima da mãe, da avó, do cachorro, do tio, do papagaio,
que está lá no hospital, ganhou neném, ela não quer a criança, ela vai deixar no hospital. Se você quiser esse bebê, você vai até lá e pega. Só que no processo de adoção eles falam muito sobre isso, né? Não pegue qualquer criança, não pegue uma criança para você, porque corre o risco de você ficar sem essa criança, do juiz lá e tomar, ou da mãe estar com alguma depressão pós-parto, depois querer essa criança de volta. Então eles aconselham a nunca fazer isso. E sempre apareciam crianças assim. O meu coração sempre dizia não. Não podemos pegar crianças assim, porque vai ser problema. Depois, como que eu vou matricular numa escola? Se eu precisar levar no hospital, como que nós vamos fazer para levar no hospital? Vai ser por baixo dos panos? Não quero. Mas no fundo eu sempre quis, né? Sempre ficava assim, ai, tomara que alguém coloque uma criança na porta da minha casa. E essa criança nunca vinha. Nós sempre íamos, fazíamos entrevista e nada dessa criança vinha. Passaram-se 4 anos, nunca éramos chamados para nada, nunca éramos chamados para uma próxima etapa. E conversando com uma advogada, ela falou assim, olha, alguma coisa tá errada, né? Então pagamos a advogada para que ela entrasse no processo e fosse ver o que aconteceu. E o que aconteceu? O psicólogo simplesmente perdeu nossa papelada, ele ficou doente, não entregou, né, para o Ministério Público ou para quem quer que seja que tinha que ter dado. E o nosso processo estava parado, como se nós não tivéssemos interesse, né? E assim, gente, às vezes eu conto a minha história, pra mim mesma, eu falo, gente, parece filme de terror, porque nunca dá certo, tudo dá errado, parece assim que foi escrita pra um filme. Mas realmente é a minha história, realmente eu passei por essas coisas. E aí a advogada foi, deu andamento, passamos novamente com o psicólogo, porque já havia passado um certo tempo e precisamos passar novamente. E aí um dia, a minha mãe me liga e fala assim, olha, tem uma moça lá na cidade onde você nasceu, né, que eu nasci numa cidade muito pobre, uma cidade muito humilde, e essa pessoa tá doando a criança, você quer? E eu pensei, eu não quero, porque nós somos orientados lá, né, na hora do processo de adoção para não fazer isso. Mas sabe quando toca, quando o coração ferve? Eu falei, mãe, eu quero essa criança. Aí como que começou a acontecer, como que o processo começou a acontecer? A minha avó falou para os meus pais, né, porque não sei como chegou até a minha avó, dizendo que essa moça ia doar a criança, que não era o primeiro que ela doava, então ela já ia entregar essa criança também, e era uma menina. Eu me encantei. E aí os meus pais começaram a intermediar o processo, né? A moça vai nascer em tal época, tal, e sempre eram os meus pais que iam lá, e eu não fazia ideia de onde era que a moça ficava. Só que ela não morava bem na cidade, né, onde eu nasci. Ela morava, assim, numa parte do sítio, a parte afastada, bem no pé da serra. Então eu sabia mais ou menos onde era, porque eu nasci naquela região. E aí eu montei um quarto de boneca, e eu escolhi o nome. E o nome era Alice, né, que é o nome que estava no meu coração há muito tempo. E eu montei um quarto de princesa para essa criança, um quarto que hoje a minha filha não tem. Eu comprei roupas para ela assim que a minha filha não tem essas roupas hoje. Só que ficou somente entre os meus pais, a minha avó, e eu contei para um tio, né? Eu tinha um quarto na minha casa que ele ficava trancado a 7 chaves, era um quarto de boneca. E um dia ele foi lá e eu mostrei para ele esse quarto, dizendo que nós íamos adotar uma criança. E os meses iam passando, essa criança tá para nascer, e aquela ansiedade, parece que eu ia passar pelo processo do parto. E um dia meu pai me liga e fala, Jana, desiste, ela não vai mais doar a criança para você. Eu falei, não acredito nisso. Não pode ser verdade. Como assim? Mais uma criança? A quarta criança que eu vou perder porque eu já passei por uma gestação. Né? Assim, não estava na minha barriga, mas o processo foi como se fosse. Eu montei um quarto, eu procurei um médico para que eu tomasse remédios, para que ele estimulasse, né, os meus hormônios para que eu produzisse leite, e eu estava tomando esses remédios, né? Então, eu ia oferecer o meu seio para essa criança mamar. Estávamos até pensando como que ia ser o processo, porque assim, eu não ia conseguir pegar essa criança. Então, como diz a minha mãe, o que começa errado, ele termina errado. Qual que era a nossa ideia? Nós íamos dizer que essa criança era filha do meu marido com essa outra mulher, que meu marido havia me traído, e ele ia registrar essa criança no nome dele e no nome da mulher, né? Isso poderia dar um problemaço
Essa mulher poderia até pedir pensão e aí ia dar um rolo danado. Ah, tá, não é dele, faz DNA. Mas aí, se a justiça descobre a maracutaia que estávamos tentando fazer, isso ia dar um problema danado. Mas enfim, eu não me contentei com a notícia que o meu pai me deu e eu fui investigando, mas onde que essa pessoa mora, assim, como quem não quer nada, como desinteressada. E chegou um dia, eu e meu marido, nós fomos até a casa dessa mulher. Ela não sabia que essa criança ia ser para nós. A princípio, meus pais diziam que a criança ia ser para eles, né? Eles iam adotar a criança. Era uma casa muito humilde, com muitas crianças, desde bebê até maiores de idade, né? A dona da casa era uma senhora, que era a avó da criança, né? A avó paterna. Não sei nem onde estava o pai da criança, estava no mundo, tinha fugido com outra mulher, alguma coisa assim. E a moça já havia ganhado o bebê. E foi muito difícil manter a compostura, né? Mas eu cheguei lá como desinteressada, como alguém que estava preocupada apenas com a criança, que havia ficado sabendo que ela não queria dar essa criança para os meus pais. E conversando com a avó da criança, ela disse assim: filha, ela nunca teve intenção de dar essa criança. Mais casais vieram, além de vocês, alguns chegaram até a dar dinheiro. E a única coisa que ela queria de vocês era o dinheiro. Ela nunca teve intenção de dar essa menina, porque ela já havia tido outras crianças, né? Só que era menino. E ela dava essa criança, e alguns ficou com a avó, outros foram para adoção. E depois de um tempo ela caía no mundo, voltava grávida de novo. Quando ela falou aquilo, sabe quando o chão desaba? Quando você fica... Meu, mais um que eu perdi. Porque eu havia passado por todo o processo de gestação, porque eu esperei essa criança, eu tava com o peito cheio de leite, e a moça nunca teve intenção de dar. Conversei, fiz de conta que nada estava acontecendo, que não era comigo. Entramos no carro, fomos embora. 40 minutos de viagem, e foi 40 minutos de choro. Eu chorei a viagem inteira. Chegando em casa, eu disse com meu marido: eu vou desmanchar esse quarto. Ele falou: não, não faça isso. Não faça isso que você não tá bem. Eu falei: eu preciso, porque agora eu vou enterrar aquela Alice. Porque aquela Alice morreu. Aquela Alice não é mais minha. Eu preciso desmanchar o quarto. E eu desmanchei o quarto todinho. Eu dei fim num monte de roupinhas. E foi muito difícil. Ali eu falei com Deus: chega. Eu não quero mais ser mãe. Eu não quero ser mãe. Eu já entendi que eu não nasci para ser mãe. Eu já entendi que não é da sua vontade, Senhor, não ser mãe. Então, por favor, arranca do meu peito essa vontade de ser mãe, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais chorar. Eu não aguento meu casamento ser apenas queremos ser pais. Não somos mais um casal marido e mulher. Somos apenas duas pessoas querendo ser pais. E não conseguimos ser. Sabe o que Deus fez? Realmente Deus tirou a vontade do meu coração de ser mãe. Eu perdi a vontade totalmente de ser mãe. E isso foi em 2016 que eu tentei pegar essa criança. Então eu tava em processo desde 2007. Então 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Já eram 9 anos tentando ser mãe. Já eram 9 anos que eu havia perdido 4 crianças. Eu estava com o seio cheio de leite e sem uma criança. Uma criança que nunca foi minha. Então, eu sei que o processo de adoção no Brasil é muito complicado, né? Eu acredito que ele deveria ser um pouco menos burocrático. Eu entendo o fato de ser assim, porque muitas crianças são judiadas. A ideia da justiça brasileira é que as crianças fiquem com seus pais, né? Com seus pais biológicos, né? Mas tem muita criança sofrendo em suas próprias casas, como também tem muita criança adotada sofrendo. O que eu sei é que eu não podia ser mãe, eu não podia adotar. E eu desisti de ser mãe. E eu falei: eu vou viver a minha vida. E foi assim que eu perdi a vontade de ser mãe. E foi ali que eu tive certeza que nunca eu teria um filho. Engravidar, eu não podia. O útero, todo problemático.
Adoção, impossível. Pegar uma criança, mais difícil ainda. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a pegar aversão de criança. Eu tinha pavor de criança. Muitas vezes crianças nasciam, as pessoas, ai, pega um pouquinho. Eu ficava até longe. Não queria saber de criança. Mas as coisas começaram a piorar ainda mais. Mas eu vou contar isso no próximo vídeo, gente. Fica pra semana que vem. Por favor, gente, esse vídeo tá tão difícil. Cenário caiu, celular quebrou a tela. Um monte de coisa deu errado. Por favor, ajuda a baixinha aqui a continuar com os vídeos, tá? Fiquem com Deus, gente. Uma boa semana. Não esquece de dar o seu like. Comenta aqui o que você tá achando. Se inscreve no canal e fiquem com Deus. Tchau, tchau.